molecada! Estamos aqui hoje para fazer mais um videozinho aí para vocês a respeito de direito das sucessões. Nós vamos ver hoje a sucessão em geral. Serão 2 vídeos, esse aqui será o primeiro deles. Bom, primeira coisa a gente tem que fazer uma introdução, né, do que é esse direito sucessório, do que ele se trata, para que ele serve. Então, o termo sucessão, ele é de origem do latim, ele vem do latim, quer dizer sucedere, ou seja, transmissão um depois do outro, sub mais cedere. Então a sucessão é o ato pelo qual uma pessoa assume o lugar da outra, está substituindo essa pessoa na titularidade de determinados bens, direitos e obrigações. Ok, isso então nós temos o que é a famosa sucessão. Mas a sucessão que nós estamos tratando aqui não é a sucessão por ato inter vivos, por exemplo, numa compra e venda, onde eu vendo um imóvel e aquela pessoa que adquiriu o imóvel vai me suceder no tocante à propriedade daquele imóvel e eventuais obrigações face situação da coisa, no tocante a obrigações de natureza propter rem. A sucessão que nós estamos trazendo aqui é aquela que Euclides de Oliveira fala, que a sucessão causa mortes, é o ato pelo qual uma pessoa toma o lugar de outra, força que transmite o patrimônio aos herdeiros. E aonde que nós vamos encontrar esse direito sucessório dentro das nossas legislações? Primeiramente, nós vamos encontrá-lo nos artigos 1784 a 2027 do livro 5 da parte especial do nosso Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 2002. A parte da sucessão em geral, nós vamos ver dos artigos 1784 ao 1828. Depois vem as disposições gerais do 1829 a 1844. E passamos pelos herdeiros necessários, 1845 a 1856. Depois, mais à frente, em outros vídeos, nós vamos ver a sucessão testamentária e nós vamos ver o inventário e a partilha. Então, a sucessão geral, a sucessão em geral, ela nada mais é do que um conjunto de regras gerais, sucessórias, que se aplicam a qualquer tipo de sucessão. São regras universais. Elas serão aplicadas tanto na sucessão legal ou sucessão legítima, quanto a sucessão também testamentária. O direito sucessório, ele vem para colocar fim no nosso Código Civil, já que o Código Civil nosso, na parte geral, ele se inicia falando das pessoas. Artigo 2º do Código Civil, né? Então, se ele começa a respeito das pessoas, dando importância para a pessoa física, para o ser humano, né, com o início da personalidade jurídica, nada mais óbvio do que fechar esse código que trata do civil, da pessoa, com o que ocorre após a extinção desta, né, o que ocorre após esta falecer, ou seja, extinguir a sua personalidade jurídica. O que ocorre com o patrimônio, com as obrigações, com os deveres daquela pessoa que ela amealhou durante toda a sua vida, o que ocorre para após a morte. Detalhe aqui é que nós temos que verificar o seguinte: ocorreu a morte. E o que é morte para o direito civil? Nós sabemos que a morte para o direito civil, a extinção da personalidade jurídica, ela ocorre com a morte da pessoa física, já que pessoa jurídica, como todos sabem, ela pode às vezes ter uma vida eterna, caso ela não venha a ser desconstituída durante a sua existência. Bom, tratando então aqui de pessoa física, sucessão, pessoa física, causa mortes. A extinção da pessoa física ela ocorre de 3 maneiras: pela morte real, pela morte fictícia e pela morte presumida. Primeiramente, o que é a morte real? A morte real nada mais é do que a morte com prova. Há como provar que a pessoa morreu. Há um corpo,
há materialidade. Há uma declaração médica falando que aquele corpo, que aquela pessoa não possui mais vida, ela está extinta. E, atualmente, a morte real ela é declarada a partir do momento em que ocorre a morte encefálica. Antes do Código de 2002, falava em morte quando houvesse a parada do aparelho cardiorrespiratório. Hoje não. Hoje a morte é detectada a partir do momento da morte encefálica. Tanto que já pode ser utilizado até mesmo os órgãos da pessoa para doação. A lei de doação de órgãos considera como morte a morte encefálica. Então hoje a OMS ela já considera a morte encefálica como realmente a ocorrência de morte real. Há um corpo e há uma declaração médica falando que aquele corpo não possui mais vida. Além dessa morte real, existe a morte civil ou morte fictícia. No nosso direito, nós não temos um dispositivo legal que trate de forma específica a respeito da morte real ou da morte fictícia. Nós temos resquícios. Por exemplo, a possibilidade de deserdação. Um ótimo exemplo de uma morte fictícia é o caso da Suzane Richthofen, aquela garota que, junto com o namorado e o irmão desse namorado, mataram os pais dela. O que ocorre na morte fictícia? Não há um corpo, não há uma declaração de uma autoridade da saúde falando que aquele corpo não possui mais vida, portanto não vai gerar uma certidão de óbito. Mas ela é considerada para o direito como se morta estivesse para efeitos de sucessão. Então, quando a Suzane Richthofen matou, ou foi coautora do assassinato dos pais dela, o direito civil entendeu que ela é o quê? Que ela não poderia ser herdeira. Para efeitos de direitos sucessórios, ela não herdaria o patrimônio de seus falecidos pais. Então, civilmente, de forma fictícia, ela foi considerada morta para efeitos de direito sucessório, por mais que viva biologicamente, ela ainda esteja até a presente data. Ótimo. E por último, nós temos a famosa morte presumida. Todas essas mortes que eu estou falando para vocês estão lá no artigo 7º do nosso Código Civil. O que é a morte presumida? Eu vou presumir que a pessoa morreu. Em quais situações? Quando ela estava em alguma situação de perigo de vida, ou quando, em campanha de guerra, esta guerra é terminada ou a pessoa foi feita prisioneira e após 2 anos do final dessa campanha de guerra, a pessoa não retorna ou não foi encontrada. Ou seja, não há materialidade. Eu não consigo achar o corpo para demonstrar que a pessoa de fato está morta. Eu posso tão somente presumir. Professor, me dê exemplo, me dê imagens. Claro, vamos aos exemplos, vamos às imagens de morte presumida. Muito simples. Imaginem só que eu fui fazer uma viagem de avião e o avião caiu no meio da floresta amazônica e não se tem notícia dos destroços do avião, ou tendo-se notícia dos destroços do avião, o corpo do Murilo não foi encontrado. Mas presume-se que o Murilo faleceu. Lógico que essa presunção ela só é possível após findas as buscas e averiguações atrás desse corpo do falecido. Então, com isso, eu posso presumir que a pessoa faleceu, mesmo sistema, no caso de campanha de guerra. Acaba-se a campanha de guerra, passa-se 2 anos, o Murilo não retorna, ou ele havia sido prisioneiro, ou não sendo prisioneiro, ele não retorna após o fim da campanha de guerra. Eu posso presumir, então, que ele estava morto. Um exemplo muito simples dessas questões, nós podemos ver lá na tragédia que ocorreu naquela cidade mineira de Brumadinho, onde teve o rompimento daquela barragem com uma lama tóxica. As pessoas que estavam ali em suas casas, que estavam na cidade, a cidade foi totalmente soterrada. Então, se eu não encontro o corpo da pessoa, se essa pessoa não aparece, se tem notícia dela, após findas as buscas e averiguações, eu posso declarar então que ela está morta. Essa declaração é feita através da via judicial. Mas vamos voltar então ao nosso direito sucessório por si só, que ocorre após esses eventos mortes que eu falei para vocês.
O lance aqui é quando que se inicia a sucessão. A sucessão, ou o momento dessa transmissão, ela ocorre com base num princípio oriundo do direito francês, chamado de princípio da Saïcine, ou princípio da Droit de Saïcine. O que esse princípio da Saïcine falava? O princípio da Saïcine, ele fala que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme dispõe o artigo 1784. Essa transmissão, feita de forma fictícia, uma ficção criada pelo nosso poder judiciário, é onde concede aos herdeiros a posse do patrimônio do falecido, esse patrimônio, lógico, transmitido por vias de causa mortis. Então, eu, Murilo, caso faleça hoje, faleci, os meus bens, desde logo, são transmitidos aos meus herdeiros, que no momento, minha esposa e meus 2 filhos. Eles já passam a ter a posse e a administração de meus bens, mas os bens ainda não são de propriedade deles. Essa posse e administração desses bens, enquanto estiverem com eles, em razão da minha morte, até se ter totalmente finalizado o direito sucessório, até que ocorra o inventário e a partilha dos meus bens, já que tem envolvimento de menor, como eu estou dando exemplo da minha pessoa, ficam com eles, mas em caráter de condomínio. Não ficam individualizados, olha, a Paula vai ficar com isso, o Lorenzo com aquilo, a Alice com aquilo outro. Não, eles ficam em forma de condomínio, ou seja, todo mundo é dono de tudo e responsável por tudo, pelo meu patrimônio, pelo meu quinhão hereditário, pelo meu Monte Mor. Então, o princípio da Droit de Saïcine fala que a sucessão, ela seria aberta, iniciaria a abertura dessa sucessão a partir do momento do falecimento do autor da herança, ou seja, do decujus, do falecido. Tranquilo. Então, a morte, ela é bacana, no sentido, vamos dizer assim, peculiar da palavra, mas a morte ela é interessante para o direito sucessório porque, além da abertura dessa sucessão, já ocorre de forma imediata a transmissão desses bens, mesmo que em caráter provisório, mas já há uma transmissão desses bens para os herdeiros do decujo. E é nesse momento que é fixada pela legislação a lei que vai dizer como que será aplicado a sucessão desses bens, e inclusive quem serão os herdeiros e também qual será a alíquota de pagamento do imposto de transmissão de bens causa mortis. No momento, então, que ocorre a morte, que dá início à abertura dessa sucessão da fase sucessória do direito civil, a lei fixa as regras que vão ser aplicadas àquela sucessão, bem como a questão da capacidade sucessória, quem serão as pessoas capazes de suceder, quem serão os herdeiros identificados como aqueles que irão receber parte daquele patrimônio, só que existem algumas exceções. Quem, no momento, não entraria ainda dentro dos herdeiros ou não teria essa capacidade para herdar? Nascituro, a pessoa jurídica constituída com o patrimônio do falecido, e a prole eventual. Nascituro, vocês bem sabem, é aquele ente concebido, mas ainda não nascido. Há uma necessidade de que ele nasça para ele poder se tornar herdeiro. Caso ocorra eventualmente uma infelicidade de um aborto, ele não herdaria nada. Prole eventual é aquela prole que ainda vai nascer. Há possibilidade de se deixar testamento falando que prole eventual, oriunda de uma inseminação artificial, em até 2 anos após a morte do falecido, ela poderia ser objeto também, ser herdeira em face de testamento. E a pessoa jurídica constituída com o patrimônio do falecido, ela não entraria porque ela é uma pessoa individualizada. Vamos supor que eu, Murilo, em razão do meu patrimônio, eu fiz uma fundação com parte do meu patrimônio para, vamos dizer assim, uma biblioteca para ser construída aqui na cidade de Goiatuba. Essa biblioteca foi construída tudo, mas ela é uma pessoa à parte, ela é outra pessoa. Ela, então, não entraria como parte do meu patrimônio, bem como ela não seria capaz de me suceder, já que ela seria uma pessoa diversa da figura do falecido.
Quais são, então, as aplicações do princípio da Droit-Sicine, que fixa o momento da abertura da sucessão em razão do momento da morte do autor da herança, do falecido, do de cujos? Primeira consequência, fixação da norma legal que vai disciplinar a sucessão. Ali, então, vai ficar a legitimação para suceder, ela vai vigorar de acordo com a lei vigente no tempo da abertura da sucessão. Para vocês terem uma ideia, como exemplo, antes da Constituição Federal de 1988, filho adotado, ele não herdava se ele concorresse com filhos consanguíneos do adotante. Mesmo que esse inventário foi feito posterior à Constituição de 1988. Então, se eu houvesse falecido antes de 88 e tivesse filho oriundo de adoção, ele não herdaria caso eu tivesse filhos consanguíneos. Tá bom? Outra situação, vai verificar a capacidade para suceder, com aquelas exceções que eu já disse para vocês, o nascituro e a prole eventual, caso eles venham, vamos dizer assim, a vingar, né? Caso eles venham de fato a existir. O herdeiro do sobrevivente do de cujos, mesmo que meu herdeiro morra, vamos dizer assim, no mesmo evento que eu, mas caso ele sobreviva alguns segundos a mim, ele terá direito à herança e esse direito será passado posteriormente em razão de representação aos demais herdeiros dele. Então, gente, é na ocasião da transmissão da herança, ou seja, no momento da morte do autor da herança, é que se verifica todas essas questões, inclusive o valor dos bens que compõem o acervo hereditário, onde é feito o cálculo da legítima, qual que é o valor do patrimônio para efeitos de cobrança do imposto causa mortes que é devido, ou seja, a alíquota dele vinculada à vigência da morte no tempo da abertura da sucessão, conforme dispõe também a súmula 112 do nosso Supremo Tribunal Federal. Delação sucessória ou devolução e aquisição da herança. O que seria isso? Aberta a sucessão ao que nós chamamos de devolução sucessória ou delação. E posteriormente a aquisição da herança ou adição. Aberta a sucessão, devolve-se a herança, ou melhor, defere-se o acervo hereditário a este ou aquele herdeiro. Faleci, meu patrimônio é separado, vai ser objeto da herança. Então ocorre essa devolução sucessória ou essa delação, a entrega deste patrimônio aos meus herdeiros, conforme o princípio da Droit-Sicine, já é transmitida a partir do momento da minha morte. Então a abertura, que é chamada de declaração ou devolução da devolução sucessória, devolve-se essa herança aos herdeiros necessários e aos testamentários ela é deferida. Com a abertura, em razão da minha morte, nasce para os herdeiros o famoso direito de herdar. Não importa para qual herdeiro, se ele é legítimo, se ele é testamentário. A delação ou deferimento da herança não pode coincidir com a abertura da sucessão, como nos casos, por exemplo, em que uma instituição de herdeiro depende de condição ou termo, ou quando a delação se faz muito tempo depois da morte do autor. Quanto aos herdeiros legatários, aqueles que vão herdar em razão de testamento, a situação é diferente. Eles adquirem a propriedade dos bens infungíveis, mas os bens fungíveis só em momento posterior, somente com a partilha. Então, como dito, para que haja a sucessão, é necessário que o herdeiro, primeiro, sobreviva ao hereditando, aquela pessoa que faleceu. Caso ambos falecem no mesmo momento, ocorre o que nós chamamos em direito civil de comoriência. Comoriência é a morte de pessoas que seriam herdeiras recíprocas entre si no mesmo momento. No caso, impede-se aí o direito sucessório. Nenhuma herda da outra, cada uma seguindo a sua linha sucessória de forma autônoma. Então a morte, como diria Guilherme Calmon Nogueira da Gama, a morte da pessoa é fato jurídico que origina o direito de suceder. É fundamental o momento de precisar
o exato momento da morte, que é o exato momento da abertura da sucessão, com todos aqueles efeitos que eu já disse para vocês. Professor, e como que fica a questão da administração da herança? Primeiro, vocês têm que ter em mente que essa herança, de início, ela é indivisível, ela é uma unidade. Então, todos os herdeiros ocuparão essa herança como uma forma de condomínio, por força do princípio da saicínio. São transmitidos desde logo os bens, né, o patrimônio do decúgio. Inclusive, quando eu falo bens, entendam, seus direitos e obrigações são transmitidos tanto aos herdeiros legítimos como aos legatários. Só que essa herança ela é um todo unitário, independentemente de manifestação ou aceitação desses herdeiros, que logo mais à frente nós vamos ver o que se trata dessa questão da aceitação. O que se transmite, então, a partir da morte de alguém, são transmitidos os bens e as dívidas do falecido. Dívida também faz parte. Direitos e obrigações. Transmite-se também a obrigação de prestar alimentos aos herdeiros do devedor. Detalhe aqui que nós podemos ver lá no artigo 1694 é que esses herdeiros prestarão alimentos até a força da herança, ou seja, até o quanto da herança que eles receberem. Caso eles não recebam nada, por óbvio, eles não terão essa obrigação de prestar alimentos. O que não se transfere quando a pessoa falece? O que não é passado para os herdeiros? Não se transmitem na sucessão, então, direitos personalíssimos, como a tutela e os direitos políticos. Os direitos de família puros e ou sem cunho patrimonial. Exemplo, poder familiar, direito de reconhecimento de filhos. Algumas relações jurídicas patrimoniais ligadas às pessoas também não serão objeto de transmissão, como, exemplo, usufruto, uso, habitação, mandato, também não serão objeto de transmissão. E a pensão alimentícia destinada ao filho do devedor. O que quer dizer o seguinte, que aquela pensão alimentícia ao filho do devedor, ela vai tão somente até o momento em que a herança consegue abastecê-la. Caso não tenha herança, caso essa herança não seja possível de abastecimento dessa alimentação ao filho do devedor, não será objeto de transmissão. A quem cabe administrar o conjunto de bens deixados pelo falecido? Olha o que dispõe o artigo 1797, que eu passo a promover leitura para vossas excelências. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente, ou seja, um após o outro. Primeiramente, ao cônjuge ou companheiro, se com outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. Inciso 2º, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. Em terceiro, ao testamenteiro. Inciso 4º, a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Então, a essas pessoas caberá a guarda, a administração provisória dessa massa patrimonial. Lembrando que essa massa patrimonial, até então, ela é indivisível. Ela é tratada como se fosse um condomínio. Então, a titularidade conjunta de todos esses herdeiros, ela passa a ter o nome de espólio. Ele é um ente despersonalizado, ele não possui personalidade civil, como a pessoa física, como a pessoa jurídica, mas a lei concede a ele, o Código Civil, lá no artigo 75, concede a ele o que nós chamamos de capacidade postulatória. Ele pode ingressar com ações, bem como ele pode responder a ações. Para finalizar esse vídeo de hoje, diferença entre meação e herança.
O que seria isso, querido professor de enormes bochechas? Bom, a meação e a herança são institutos totalmente diferentes. Primeiro que a meação, ela decorre de direito de família. Ela se refere à divisão dos bens comuns do casal, dependendo, é óbvio, do regime de bens adotados no casamento. Então seria o seguinte, eu e minha esposa somos casados no regime de comunhão parcial de bens, né? Aqueles bens que nós constituímos durante o decorrer da nossa união, eles serão divididos meio a meio entre eu e ela. Ótimo, o Murilo faleceu. Pega-se os bens que eu e ela possuímos, divide-se ao meio. 50% desses bens são dela, por direito. Os outros 50% serão objeto do meu direito sucessório. Irão aos meus descendentes ou ascendentes, ao cônjuge e, na falta destes, aos colaterais até o 4º grau. Mais à frente eu vou falar a respeito dos graus de parentesco. A herança, por outro lado, ela nada mais é do que objeto de direito das sucessões e ela ocorre sobre os bens deixados pelo falecido, sendo deferida a transmissão causa-mortes. Então, assim, excluída a meação, que é um direito de família, a divisão dos bens comuns do casal, por óbvio, obedecendo à questão dos regimes de bens dessa união, ao patrimônio do falecido, que é a herança a ser dividida legalmente entre todos os seus herdeiros. Só uma observação: custas processuais e o imposto ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, eles são calculados sobre a herança e não sobre a meação, ou seja, só sobre o patrimônio que será objeto de divisão e não sobre a meação em si. Então, exclui-se essa meação e depois nós calculamos a legítima, né, os bens que serão objeto da sucessão. Tá ok, meus filhos? Então, por hoje é só isso. E continuamos no próximo vídeo sobre espécies de sucessões. Eu vou disponibilizar para vocês também um link, ou no Classroom, a respeito da apostilinha que eu sigo para a aula, que seria bom vocês imprimirem ou tiverem acesso a ela durante a visualização desses vídeos para maior entendimento e compreensão da matéria aqui discutida, tá ok? Então, muito obrigado pela audiência e pela paciência. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro das novidades do canal. Deixe o seu like, que é muito importante para nós. Quem quiser pode também me seguir nas redes sociais, Instagram, @prof.murilopimentel, Twitter, que eu não lembro qual que é o meu Twitter, não precisa me seguir lá. Tem no Facebook, Murilo Pimentel, tá ok? Fiquem com muito Deus e até a próxima.